Olá, caros ouvintes e assim como eu, apaixonados pelo direito. Sou a Charlene Amaro. Sejam bem-vindos ao podcast Direito com Amor. Esse é o segundo episódio, o direito que nos acompanha, da série A Importância do Direito na Sociedade, Sua Evolução e a Relação Intrínseca com o Homem. Mas antes de começar, quero pedir para você que está ouvindo, curtir, compartilhar com seus amigos, familiares e nos acompanhar no site direitocomamor.com.br. No episódio anterior, fizemos uma síntese da evolução do direito, desde o surgimento dos primeiros agrupamentos humanos ainda na Mesopotâmia, passando pelos primeiros códigos que se tem notícia, não escritos, como a Lei de Talião, que era passado de pai para filho, o Código de Hammurabi, escrito em 1750 a.C., o Código de Napoleão, que influenciou diretamente o nosso Código Civil brasileiro, e a Lei Mosaica, que hoje podemos encontrar na Bíblia, que muitas pessoas como eu têm em sua casa, e como ela também influencia em nosso dia a dia. Bem, acredito que até aqui já deve ter passado muitas coisas em sua mente. Provavelmente relacionando os fatos históricos apresentados com o nosso dia a dia. E devo confessar que era justamente isso minha intenção. Minha intenção aqui é mostrar que o direito não está longe de nós, como alguns podem pensar. Muito pelo contrário, ele está em quase tudo que fazemos em nossas tarefas diárias. Um exemplo é o simples fato de dirigir. Estamos submetidos ao Código de Trânsito Brasileiro, que regula nossas condutas, assim como um contrato de trabalho, onde a CLT, através do direito do trabalho, delinea nossos direitos e responsabilidades. Uma simples compra de produto, seja pela internet ou diretamente na loja, as leis de consumo garantem nossa proteção como consumidores através do CDC. Então, muito provavelmente, você já deve ter compreendido que o direito, em sua essência, é o conjunto de normas e regras que regulam a conduta humana em uma sociedade. Essas normas têm como objetivo primário estabelecer a justiça e a ordem, proporcionando um ambiente na qual as pessoas possam conviver de forma harmoniosa. No entanto, existe um distanciamento da sociedade atual em relação ao direito, que pode ser atribuída a vários fatores complexos. Olha, eu enumerei aqui 5 tópicos para poder exemplificar. Tópico número 1. Complexidade jurídica. As leis são obrigatoriamente redigidas com terminologia técnica e abstrata, o que pode dificultar a compreensão para o cidadão comum. Tópico número 2. Desigualdades sociais e econômicas. Indivíduos em situações de vulnerabilidade social podem enfrentar maiores desafios para acessar e compreender seus direitos, bem como para obter assistência jurídica adequada. Tópico número 3. Mitos do direito. A cultura popular pode perpetuar ideias equivocadas sobre como a lei realmente funciona, o que pode criar uma percepção distorcida da lei. Vou dar um exemplo. Suponhamos que em um grupo de amigos, durante uma conversa casual, alguém afirme que o uso recreativo de determinada substância entorpecente é permitido em todas as circunstâncias. Essa crença pode ser influenciada por informações imprecisas ou má interpretação da lei de drogas em um determinado país ou estado. Essa percepção equivocada da legalidade pode levar alguém a acreditar que o consumo da substância em questão é permitido em todas as situações, quando, na verdade, existem restrições e leis específicas que regulam o uso de drogas em diferentes contextos. Isso é um exemplo de como essas interpretações distorcidas das leis relacionadas às drogas podem influenciar a percepção e o comportamento das pessoas em relação ao uso dessas substâncias. Essa é uma área em que a cultura popular e a disseminação de informações imprecisas ou até mesmo fake news podem ter sérias consequências para a saúde e o bem-estar das pessoas, levando-as, inclusive, a cometer um crime. Portanto, é fundamental buscar informações corretas e confiáveis sobre as questões legais relacionadas às drogas ou qualquer outro assunto. Tópico número 4. Falta de participação cívica. Na maioria das vezes,
as pessoas não conhecem seus direitos e deveres. E acredite, é muito mais comum do que se imagina. Um dia no meu trabalho, eu perguntei para algumas pessoas que trabalham no meu setor qual era o nome do Brasil. Ficaram olhando uns para os outros e me responderam: "É Brasil, ué!" Quando eles disse que não eram, ficaram confusas e espantadas. Logicamente, depois respondi que o Brasil tem nome e sobrenome. Ou seja, o nome correto é República Federativa do Brasil. Numa outra ocasião, perguntei para algumas tias minhas do interior, com idade um pouco mais avançada, se já ouviram falar em direitos humanos. Obviamente, responderam que não. E para falar a verdade, boa parte da sociedade não sabe o que é, e só ouve falar quando passa no jornal que determinado país está em guerra e que desrespeitou os direitos humanos ao bombardear uma escola ou um hospital, como no caso da invasão da Rússia na Ucrânia. Outro exemplo foi uma pesquisa de campo que realizei algum tempo atrás para um trabalho acadêmico sobre a aposentadoria rural. Durante as entrevistas, percebi que muitas famílias que vivem da agricultura familiar e na zona rural não têm conhecimento sobre o seu direito à aposentadoria, nem tampouco que pode se aposentar por idade. Isso mostra que não chega até eles as informações necessárias para usufruir desse direito. E por último, tópico 5. Mudanças rápidas na sociedade. A sociedade está em constante evolução e as leis precisam acompanhar essas mudanças, mas na maioria das vezes, a legislação demora para ser atualizada devido à sua complexidade de formalidade no rito da aprovação de uma alteração ou até mesmo a criação de uma nova lei. Além do nosso poder legislativo ser composto por muitas pessoas que sequer entendem ou buscam conhecimento sobre o assunto da lei que está votando e aprovando. Para superar essa distância percebida, é fundamental promover a educação jurídica, acessível e compreensível, bem como garantir o acesso equitativo à justiça para todos os membros da sociedade. Também é importante fomentar a participação cívica e a transparência no sistema legal, para que as pessoas se sintam mais conectadas e informadas sobre o direito e seu papel na sociedade. Inclusive, voltar a alguns anos atrás e pegar como um exemplo a educação moral e cívica e os estudos sociais nas escolas, ensinando nossas crianças e jovens sobre o respeito ao hino nacional, à bandeira, a conhecer seus direitos e deveres, preparando eles para uma sociedade justa e solidária, onde cada cidadão reconhece seu papel fundamental dentro da sociedade. Então, afinal, o que é direito? A palavra direito, segundo o mestre argentino Abelardo Levage, em seu sentido atual, foi introduzida no vocabulário jurídico pelo direito canônico, que não era sequer conhecida pelos gregos e romanos. O direito romano formou-se a partir dos costumes que vinha dos antepassados divinizados, ou seja, o direito que vinha dos deuses. O significado contemporâneo da palavra direito tem suas raízes na lei mosaica, que defendia a conduta íntegra e honrada, guiada pelo caminho reto, que em latim se pronuncia directum. Essa palavra, com seu novo sentido, foi inicialmente introduzida na linguagem erudita e serviu durante muito tempo para designar direito consuetudinário. O termo evoluiu em português da forma directo a direito, com Y, até chegar à grafia atual. Em resumo, o direito é um conjunto de normas e regras que regulam o comportamento humano em uma sociedade, mas há vários aspectos que precisam de uma reflexão mais profunda para chegarmos a essa conclusão. No contexto normativo, o direito se refere às leis, códigos e regulamentos, que são formalmente codificados e aplicados para governar a conduta das pessoas em uma sociedade. Já no aspecto social, o direito também é uma expressão que reflete e molda a cultura e valores de uma sociedade. Isso significa que as leis e regulamentos que são estabelecidos não são apenas um conjunto de regras abstratas, mas sim uma representação tangível das crenças, tradições e padrões de comportamento que são valorizados e aceitos por uma comunidade em particular. E isso está interligado ao aspecto moral e ético.
Em alguns casos, o direito pode se sobrepor à moral e à ética, enquanto em outros pode ser influenciado por esses princípios. Ou seja, quando uma lei reflete uma norma moral amplamente aceita. Um exemplo histórico que ilustra bem isso remonta ao Brasil do século XVII, onde a legislação permitia a prática da escravidão. Embora fosse considerada moralmente reprovável por uma parcela significativa da população, ela era o meio de negociação de muitos comerciantes. Essa conjuntura evidencia a complexa interação entre as leis estabelecidas e os valores éticos e morais, suscitando reflexões sobre a legitimidade e equidade do sistema legal vigente. Aspecto histórico. O direito tem uma evolução histórica, sendo influenciado por tradições, práticas e sistemas legais de sociedades passadas. Essa evolução molda as leis e instituições atuais. Aspecto político. O direito está intimamente ligado à política, pois as decisões legais muitas vezes são influenciadas por considerações políticas e ideológicas. Além disso, a legislação é elaborada e promulgada por instituições políticas. Aspecto jurisprudencial. A jurisprudência se refere à interpretação e aplicação das leis por parte dos tribunais. Ela contribui para o desenvolvimento e adaptação do direito de acordo com as mudanças sociais e tecnológicas. Aspecto internacional. O direito internacional regula as relações entre Estados e organizações internacionais. Trata-se de questões como tratados, acordos comerciais, direitos humanos e a resolução de conflitos. Aspecto econômico. O direito econômico abrange leis relacionadas a transações comerciais, contratos, propriedade intelectual, concorrência, entre outros. Ele visa promover o funcionamento eficiente dos mercados. Aspecto individual. O direito individual se refere aos direitos e liberdades de cada cidadão, como o direito à vida, à liberdade de expressão, à propriedade, entre outros. Aspecto coletivo. O direito coletivo trata dos direitos e responsabilidades de grupos ou comunidades, como sindicatos, associações e movimentos sociais. Aspecto ambiental. O direito ambiental lida com questões relacionadas à proteção do meio ambiente e recursos naturais, tendo como princípio o desenvolvimento sustentável, que visa a dignidade humana e a preservação desses recursos para gerações futuras. Esses são alguns dos principais aspectos que compõem o campo do direito. Cada um deles desempenha um papel crucial na estruturação e na regulação da sociedade. O direito, portanto, é um campo um tanto quanto complexo e multifacetado, que permeia diversos aspectos da sociedade e se aplica a várias realidades distintas, exigindo não só uma definição, mas tantas quantas forem necessárias para descrever as realidades a que se adequa. Sendo assim, podemos dizer que o direito é a somatória de todos esses aspectos que descrevi até aqui. Vou ficando por aqui nesse segundo episódio da série e aguardo vocês na próxima semana com um novo episódio dessa nossa incrível jornada pelo direito. Um grande abraço!